Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: Luiz Henrique perto de trocar o Botafogo pelo Zenit da Rússia. Isso faz sentido? Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa os seus comentários para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo na manhã de domingo, depois de, nos últimos dias, ficar praticamente selada uma negociação envolvendo o Luiz Henrique, ponta do Botafogo, que foi destaque do futebol brasileiro em 2024, eleito melhor jogador da Libertadores, eleito melhor jogador do Brasileirão, eleito rei da América lá pelo jornal É o País. O Luiz Henrique, que depois do término da temporada 2024 pediu ao John Textor para deixar o Botafogo, para voltar para a Europa. Segundo as informações dos últimos dias, o Luiz Henrique está muito perto de ir para o Zenit da Rússia. Essa negociação giraria na casa dos 35 milhões de euros que o Botafogo receberia e o jogador rumaria ao Zenit. Essa é a informação, vamos aguardar aí na próxima semana, que a gente deve ter o desfecho dessa negociação, mas em linhas gerais é isso. Começar falando sobre isso aqui no Botafogo, sobre o Botafogo. Na minha visão, o caso do Botafogo é perfeito, a postura do Botafogo era essa mesma. O Botafogo achava que deveria receber 30 ou mais milhões de euros pelo Luiz Henrique, negou propostas anteriores de menos valores, e quando chegou uma proposta batendo na casa de 35 milhões de euros, ele vendeu. Vale lembrar que o Botafogo não queria vender o Luiz Henrique. Não era uma necessidade do Botafogo vender o Luiz Henrique. Mas, segundo o compromisso que o Luiz Henrique tinha com o John Textor, na verdade é o contrário, o compromisso que o John Textor tinha com o Luiz Henrique de liberá-lo, vendê-lo quando ele pedisse para retornar ao futebol europeu, o Botafogo fez o que deveria fazer, na minha visão, negou as propostas que ele achava que estavam abaixo e agora vai vender por uma que na casa de 35 milhões de euros, que vai dar mais de 10 milhões de euros ou mais de 10 milhões de euros de lucro. O Botafogo comprou Luiz Henrique na casa ali de entre 20 e 25 milhões de euros, vai dar mais de 10 milhões de euros de lucro em um ano, além do ganho esportivo, né? O Botafogo teve o ganho esportivo do que o Luiz Henrique produziu, além disso, vai lucrar mais de 10 milhões de euros. Então, no caso do Botafogo, o Botafogo foi muito bem nessa negociação. Não queria vender o jogador, vai vender porque tinha um compromisso do Textor com ele, vendeu por um valor que o Botafogo acha correto, negou as anteriores e vai lucrar mais de 10 milhões de euros, além do ganho técnico que o Luiz Henrique fez. Olhando do sentido do Luiz Henrique, tem um ponto aqui que eu sempre falo, tá? Eu sou totalmente contrário a pessoas que fazem conta com o dinheiro alheio. Eu não trabalho assim aqui no meu canal, não trabalho assim na TNT, não faço conta com dinheiro alheio. Então, se o Luiz Henrique acha que financeiramente ele precisa ir para a Europa, porque vai ganhar muito dinheiro, ok, ele está lá, o Luiz Henrique está tomando a decisão dele, e ok, quem sabe do dinheiro do Luiz Henrique é ele, a família dele, o staff dele, então não me meto aqui. Então ele está indo por conta do dinheiro. Beleza, se isso é verdade, eu não sei se isso é verdade, mas se isso é verdade, ok, fecha, não tem nenhum questionamento aí. Por quê? Porque quem sabe do dinheiro do Luiz Henrique é o Luiz Henrique, ou o staff dele, ou a família dele, né? Então, ponto. Então, sobre isso eu não falo. Esportivamente, eu estou aqui para analisar. Esportivamente. E esportivamente, para mim, você trocar o Botafogo brigando por praticamente tudo que ele disputa, brigando por todos os títulos do continente, e o Botafogo brigou na temporada passada
pelos dois e ganhou os dois principais títulos do continente. E nessa temporada nada indica que mudaria o cenário. O Botafogo poderia perfeitamente continuar brigando pelos principais títulos do continente. Um jogador que foi reconhecido coletivamente e individualmente. O Luiz Henrique foi, repito, reeleito melhor jogador da Libertadores, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor Rei da América pelo jornal O País, que é um prêmio muito tradicional. Esportivamente, um jogador com esse cenário, trocar isso pelo Zenit, eu não vejo nenhum sentido, com todo carinho. Ainda mais considerando que o Zenit está na Europa, né? A Rússia é Europa, pelo menos a parte mais a oeste da Rússia. A Rússia toda é Europa, mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista geográfico, né? A parte mais oeste é muito mais europeia do que a parte que fica mais na Ásia. Então a Rússia é Europa, mas o Zenit não é Europa. Por que não é Europa? Por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia, os clubes russos estão banidos das competições europeias. Então o Luiz Henrique está trocando um clube que brigaria por um outro título de Libertadores por um que só joga o Campeonato Russo e a Copa da Rússia. Porque o Zenit, apesar de ser um time dominante na Rússia, ele não joga a Champions League. O sonho dos jogadores, ouvir o hino da Champions League, neste momento, não é uma possibilidade para o Luiz Henrique, porque o Zenit está afastado da Champions League, como punição da UEFA e da União Europeia à invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, você vai trocar tudo isso que você tem aqui, vai trocar um time que lhe deu visibilidade para estar na seleção brasileira, eventualmente ser titular da seleção brasileira. Tem que lembrar, o Luiz Henrique salvou o emprego do Dorival Júnior, tá? O Luiz Henrique, naquela data FIFA de Chile e Peru, o Luiz Henrique pode muito bem ter salvado o emprego do técnico da seleção brasileira, com o gol da vitória contra o Chile, depois ele entrando, um gol e uma assistência contra a seleção peruana no segundo tempo. Ele está trocando isso para ir para a Rússia, o Zenit, e que, normalmente, os jogadores do Zenit não estão frequentando a seleção brasileira. Inclusive, efeito contrário, o Nino, que se destacou na Libertadores do Fluminense, ele frequentava a seleção brasileira e depois que foi para o Zenit, parou de frequentar a seleção brasileira. Ah, mas isso foi porque o Diniz foi demitido. Pode ser. Mas é um fato. Desde que o Nino foi para o Zenit, ele parou de estar no radar da seleção brasileira. Então, assim, esse é um fato que para mim, esportivamente, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Se você quer ir jogar em ligas grandes da Europa, eu entendo que isso é querer muito na carreira, é querer vencer na carreira, é querer vencer nos principais palcos. E com todo respeito ao Campeonato Russo não é um dos principais palcos. E você ainda trocar isso para um time que não pode jogar a Champions League, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é 19 de janeiro, o Zenit está suspenso da Champions League. O Zenit não, todos os times russos. Então, assim, para mim, esportivamente, isso não faz nenhum sentido. Eu fiz uma crítica do Luiz Henrique e para o Lyon. Tem aqui um vídeo no canal em que eu questiono a troca de ir para o Lyon. E agora, o Lyon é campeonato francês, é uma das 5 principais ligas da Europa. O Lyon, nesse momento, ultimamente, não tem jogado a Champions League, mas pode vir jogar na temporada que vem, faz uma campanha de brigar por vaga. Agora, o Lyon, para mim, já seria um pouco questionável, mas vá lá, você vai morar na França, você vai jogar um campeonato que é uma das top 5 ligas europeias.
Agora, você ir jogar no Zenit, na minha concepção, isso aí é a minha opinião. O vídeo aqui se trata da minha opinião, por mais que as pessoas fiquem nervosas, eu estou falando no canal do VSR, é a minha opinião. Eu acho que esportivamente não faz nenhum sentido. Se é uma questão financeira só, de falar assim, ó, é muito dinheiro, eu preciso desse dinheiro, eu quero esse dinheiro, beleza, morre a história. Esportivamente, ir para o Zenit sem Champions League, para mim, não faz nenhum sentido. E aí a decisão está na mão do Luiz Henrique. Segundo as apurações recentes, ele meio que já decidiu que quer ir jogar, que aceita ir jogar no Zenit. Botafogo ainda tenta, né, contratar 2 jogadores do Zenit, né, contratar o Wendel, volante, e contratar o Arthur, aquele ponta que se destacou no Bahia, passou pelo Red Bull Bragantino, e antes de chegar no Zenit estava no Palmeiras. Mas são negociações até, pelo menos as informações que a gente tem, separadas. O Zenit compraria o Luiz Henrique por 35 milhões de euros e depois o Botafogo veria o que consegue com o Wendel, com o Arthur, se é que as coisas vão avançar. Mas, de novo, esportivamente, para mim, eu tenho muita dificuldade de ver sentido de você trocar o Botafogo no cenário que está para ir jogar no Zenit sem possibilidade de jogar Champions League. E você, o que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, aqui embaixo, sininho das notificações, e no primeiro comentário aqui, e aqui embaixo tem a chance de você comentar, você troca uma ideia comigo para a gente debater sobre o tema, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!